Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada épica, explorando as histórias mais antigas e fundamentais da humanidade. Vamos mergulhar no livro de Gênesis, uma narrativa que moldou civilizações e continua a inspirar milhões de pessoas. Ao chegar aqui, acredito que já tenha passado pelos shorts Gênesis em 5 partes e acompanhou as leituras dos capítulos correspondentes. Se não viu, talvez ainda não seja inscrito, e o convido a se inscrever, pois teremos séries de todos os livros da Bíblia, então acompanhem comigo a leitura e o resultado dela nestes resumos. Dito isso, preparem-se para uma viagem do paraíso à redenção. Dos começos perfeitos aos planos soberanos de Deus. Tudo começa de uma forma grandiosa. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Imagine o poder dessa frase. Em apenas 6 dias, a escuridão deu lugar à luz. As águas se separaram da terra. O sol, a lua e as estrelas foram pendurados no céu. A vida floresceu em todas as suas formas, culminando na criação do homem e da mulher, feitos à imagem e semelhança do próprio Criador. Adão e Eva viviam no Jardim do Éden, um lugar de perfeita comunhão com Deus. Não havia dor, não havia medo, apenas pura harmonia. Mas essa perfeição era frágil. A serpente, com sua astúcia, plantou a semente da dúvida. Será que Deus realmente disse? Uma simples pergunta que levou à desobediência. Ao comerem do fruto proibido, eles não apenas desobedeceram a uma ordem, eles romperam a relação de confiança com seu Criador. O pecado entrou no mundo, trazendo consigo a vergonha, o medo e a separação. A história da humanidade, que começou em perfeição, agora enfrentava a dura realidade da queda. Eles foram expulsos do Éden, mas mesmo nesse momento de juízo, Deus deu a primeira promessa de um Redentor que um dia esmagaria a cabeça da serpente, originando naquela que é, por muitos, considerada a primeira profecia da Bíblia. Gênesis capítulo 3, verso 15. Porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A consequência da queda não demorou a se manifestar de forma trágica. A primeira geração nascida fora do Éden já conheceu o assassinato. Caim, consumido pela inveja, matou seu próprio irmão, Abel. A mancha do pecado se espalhou rapidamente, e a violência e a maldade cresceram a ponto de entristecer o coração de Deus. A criação, antes tão boa, estava corrompida. Então, Deus decidiu purificar a terra. Mas em meio a toda essa corrupção, ele encontrou um homem justo, Noé. Deus deu a Noé uma tarefa monumental, construir uma arca gigante para salvar sua família e um par de cada animal. Muitos devem ter zombado dele, construindo um barco enorme em terra seca. Mas Noé obedeceu. E então, as chuvas vieram. O dilúvio cobriu toda a terra, um ato de juízo terrível, mas também um ato de salvação para aqueles que estavam na arca. Após as águas baixarem, Deus fez uma aliança com Noé, simbolizada pelo arco-íris, prometendo nunca mais destruir a terra com água. A humanidade teve um novo começo. No entanto, o orgulho humano ressurgiu na planície de Sinar. Os homens decidiram construir uma torre que alcançasse os céus, a famosa Torre de Babel. Seu objetivo era fazer um nome para si mesmos, centralizar seu poder e desafiar a Deus. Mas Deus interveio, confundindo suas línguas. A comunicação foi quebrada, e eles se espalharam pela terra, exatamente como Deus havia ordenado desde o início. Essa história nos mostra que, embora Deus julgue o orgulho, seus planos sempre prevalecem. Depois da dispersão em Babel, Deus inicia um novo plano, focando não em toda a humanidade, mas em um homem e sua família. Ele chama um homem chamado Abrão, que vivia em Ur dos Caldeus. A ordem de Deus foi radical. Deixe sua terra, seu povo e a casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Em troca, a promessa era extraordinária. Deus faria dele uma grande nação, o abençoaria, e através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abrão, que mais tarde seria chamado de Abraão, obedeceu. Ele partiu sem saber exatamente para onde ia, movido apenas pela fé na promessa de Deus.
A jornada de Abraão foi cheia de altos e baixos. Ele e sua esposa, Sara, eram idosos e não tinham filhos, o que tornava a promessa de uma grande descendência algo humanamente impossível. Eles esperaram, duvidaram, tentaram ajudar Deus com seus próprios planos, mas Deus permaneceu fiel. Quando Isaque, o filho da promessa, finalmente nasceu, a fé de Abraão foi testada ao limite. Deus pediu que ele sacrificasse seu único filho. Imagine a angústia daquele pai subindo a montanha. Mas no último momento, Deus proveu um cordeiro para o sacrifício, ensinando a Abraão e a todos nós que ele é o nosso provedor. A história de Abraão, o pai da fé, estabelece o fundamento da aliança de Deus com seu povo, uma aliança baseada em fé e na fidelidade de Deus. A bênção prometida a Abraão passou para seu filho, Isaque. Isaque, por sua vez, teve 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó, que eram completamente diferentes e rivais desde o ventre. Esaú era o primogênito, um caçador habilidoso e o favorito de seu pai. Jacó era quieto, preferia ficar nas tendas e era o favorito de sua mãe. A rivalidade entre eles culminou em um momento de engano, quando Jacó, com a ajuda de sua mãe, roubou a bênção da primogenitura que pertencia a Esaú. Com medo da fúria de seu irmão, Jacó fugiu. Em sua fuga, sozinho e desesperado, ele teve um sonho poderoso, uma escada que ligava a terra ao céu, com anjos subindo e descendo. Ali, Deus reafirmou a aliança feita com Abraão e Isaque, prometendo estar com Jacó aonde quer que ele fosse. Anos depois, após trabalhar para seu tio Labão e ser enganado várias vezes, Jacó decidiu voltar para casa. Na noite anterior ao reencontro com Esaú, ele teve um encontro misterioso. Ele lutou com um homem até o amanhecer, que na verdade era um anjo ou o próprio Deus na visão de alguns. Nessa luta, Jacó se agarrou e não soltou até ser abençoado. Ele saiu mancando, mas com um novo nome, Israel, que significa aquele que luta com Deus. Seus 12 filhos se tornaram os patriarcas das 12 tribos de Israel. A história de Jacó nos mostra que Deus é capaz de usar pessoas falhas e enganadoras para cumprir seus planos soberanos, transformando suas fraquezas em força. A saga de Gênesis se encerra com uma das histórias mais cativantes da Bíblia, a de José, o filho favorito de Jacó. Seus irmãos, consumidos pelo ciúme por causa de seus sonhos e do tratamento preferencial que recebia, o venderam como escravo para mercadores que iam para o Egito. Para seu pai, eles disseram que José havia sido morto por um animal selvagem. No Egito, a vida de José foi uma montanha-russa de provações. Ele foi falsamente acusado e jogado na prisão. Parecia que tudo estava perdido. Mas José nunca perdeu sua fé. Mesmo na prisão, Deus estava com ele, dando-lhe a habilidade de interpretar sonhos. Essa habilidade o levou da prisão ao palácio. Ele interpretou os sonhos do faraó sobre uma grande fome que viria sobre a terra e, por sua sabedoria, foi nomeado governador de todo o Egito, o segundo homem mais poderoso do mundo. Quando a fome chegou, seus próprios irmãos, que o haviam vendido, vieram ao Egito em busca de comida. Eles não o reconheceram, mas José sim. Após testá-los, José finalmente se revela em uma das cenas mais emocionantes da Bíblia. Ele não busca vingança, mas oferece perdão e reconciliação. Suas palavras ecoam através dos séculos. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem para preservar a vida de muitos. O livro de Gênesis termina com a família de Israel reunida e salva no Egito, mostrando de forma poderosa que, não importa o mal que enfrentemos, a mão soberana de Deus pode transformar qualquer tragédia em um triunfo de sua graça e providência. E assim concluímos nossa jornada pelo livro de Gênesis. Vimos a beleza da criação, a dor da queda, o juízo e a salvação no dilúvio, a promessa feita a Abraão, as lutas de Jacó e o triunfo de José. Essas histórias não são apenas contos antigos, são o fundamento que nos ajuda a entender todo o resto da Bíblia. Elas nos mostram um Deus que é santo e justo, mas também gracioso, fiel e soberano sobre todas as coisas. Muito obrigado por nos acompanhar nesta exploração incrível.
Se você gostou deste vídeo e quer continuar aprendendo mais sobre as narrativas poderosas da Bíblia, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Deixe seu comentário abaixo dizendo qual parte da história de Gênesis mais te impactou. Até a próxima!